Oi pessoal, aí eu de novo aqui, vim compartilhar com vocês aqui continuação daquele vídeo anterior que eu falo sobre confrontar é saudável. Confrontar é se defender é confrontar. Enfim, naquele vídeo eu falei que hoje eu tive um pega pra capar com a minha patroa, né? Como eu trabalho no serviço público, então eu entrei de marinheiro de primeira viagem, agindo como um bonzinho, como uma pessoa prestativa, proativa e correndo para lá e para cá, dando atenção para todo mundo, ouvindo as pessoas. Isso não quer dizer que a gente não deva ajudar as pessoas, não deva não ser proativo, prestativo, mas a gente precisa analisar aonde que a gente é. Como eu entrei aqui novato, né? Eu busquei um pouco de aprovação desse pessoal. Não vou negar, busquei um pouco de aprovação desse pessoal. E enquanto eu estava sendo prestativo, ouvindo com paciência todo mundo, se colocando na frente, se responsabilizando por um punhado de coisa, eles estavam morgando. Eles estavam morgando e ficando mais sossegado. Hoje, após eu ter essa conversa com a minha patroa, foi uma conversa sadia, né? Eu não deixei mais ela falar, porque às vezes eu ia falar com ela, ela tomava a palavra e não deixava eu falar mais. Ela só falava o que ela queria falar e não estava nem um pouco preocupada comigo. Mas aí depois dessa eu percebi uma mudança e entenda comigo, preste atenção. Agora na hora do almoço, depois do almoço, eu passei lá e na hora que a gente estava conversando, que eu estava ali, né, conversando com ela, a gente estava tendo aquele confronto ali, tinha outros funcionários ali que ouviu a nossa conversa. Portanto, agora, depois que eu voltei depois do almoço, eu não vi ela lá, a patroa, mas eu vi um do funcionário lá. E eu cheguei, antes eu tinha até pensado, não vou passar mais lá, vou evitar de passar lá, vou passar meu dedo, passar o cartão em outro lugar. Mas depois eu pensei, não, eu tenho que passar lá. Eu tenho que agir como se nada tivesse acontecido, que foi natural. Agir como foi natural aquilo que aconteceu. E de fato é natural mesmo a gente confrontar, sabe? Porque se a gente não confronta, as coisas continuam do jeito que tá. E ficar com raiva, com ódio, não é o caminho. Então eu passei agora lá, tomei um café, comi um pão, mas na hora que eu cheguei eu já notei já a recepção de um dos funcionários para comigo. Eu notei que o comportamento dela estava diferente para comigo. Eu cheguei, dei boa tarde para ela e ela agiu de uma forma meio que assim, parece que ela ficou. Eu acredito que após eu ter saído, essa pessoa a qual eu confrontei deve ter falado um milhão de coisas a meu respeito lá, né? Sem problema algum, isso é natural, é bom que você saiba disso. As pessoas vão meter o pau nas suas costas mesmo. Só que a gente não pode se abalar por isso. Então eu passei lá e eu notei a diferença dessa pessoa. Primeiro porque ela depende do emprego e ela é subordinada da pessoa. Então ela tem medo e aí ela vai defender quem? O mais forte, né? Ela não vai defender eu que sou um funcionário igual a ela. Mas ela mudou o comportamento dela comigo. Eu desejei boa tarde para ela, ela me respondeu meio baixinho, meio sem vontade. E depois eu fiz uma pergunta para ela e ela foi meio fria comigo. Aí na hora eu já pensei, né? Essa pessoa já deve ter conversado um punhado de coisa a meu respeito com essa patroa. Mas tudo bem. Então a gente deve agir após uma situação dessa como se nada tivesse acontecido, tá? Não deixar que abale a situação. É claro que por um período após o confronto a gente se abala um pouquinho, mas a gente se recompõe e depois começa a andar de novo. E aí, por conta disso, na minha casa também, eu cheguei lá, meus irmãos me procuraram para pedir isso ou para aquilo, procurando minha atenção, e eu agi como se nada tivesse acontecido também, né? Até porque eles não têm culpa do que aconteceu aqui. Então eu tratei eles bem, algo que eles pediram para mim, eu já fui logo claro, sem agressividade.
já falei para ela o que eu ia fazer, o que não ia fazer, e ficou tudo certo lá. A outra coisa interessante, eu comecei ontem essa questão do confronto, tá? Embora eu já venha começado há muitos dias, mas parece que ontem eu peguei mais firme, né, nesse comportamento. Então ontem eu peguei uma carona. Aliás, todos os dias uma pessoa também no serviço público que é comissionado, cargo de confiança, já estava começando a me usar e ele estava me oferecendo. Eu presumo isso, eu posso estar enganado, mas eu acho que não estou enganado não. Ele estava me dando carona, enquanto ele estava me vendo como um bonzinho que estava fazendo tudo que ele queria, então ele não estava negando carona para mim. E toda vez que ele me dava carona, ele me usava. Ou ele pedia um favor, ou ele pedia para me dar um recado, ou falava sobre um serviço. Enfim, eu estava correndo atrás de responder as tarefas que ele me passava, sendo que ele não é o meu encarregado. Até inclusive fiz serviços lá que não era da minha parte, não era tarefa minha. Tudo bem, fiz o serviço, mas só que depois ele nem me agradeceu, nem me falou nada e ele tomou a glória por isso. Né? Um serviço que não era do meu setor, eu acabei fazendo lá porque nós precisava fazer o serviço lá, um outro serviço lá, e precisava tirar essa sujeira lá. Tirei, me sacrifiquei lá, tirei, só que ele não me deu nem obrigado. Nem me deu obrigado, nem nada. E continuou me dando carona. Na carona ontem ele pediu para mim dar um recado para minha patroa, a qual ele precisava falar com ela. E eu percebo que os dois não se bica. Os dois secretários não se correspondem com o outro. Então ele estava me usando como garoto de recado. E aí o que eu fiz? Eu peguei, ele pediu para mim dar um recado, eu falei, beleza, eu vou dar o recado. Só que a hora que eu desci do carro dele, em seguida eu já mandei uma mensagem para ele, ó, fulano, falei com toda a calma, agradeci a carona. Falei, ô fulano, obrigado pela carona lá. Então, mas você pediu para mim dar aquele recado lá, para a pessoa lá? Pois é, eu não vou poder dar não, tá? Não tá certo eu fazer isso não. Eu acho melhor o senhor ir lá ou mandar alguém do seu setor ir lá dar esse recado para ela. Dê esse recado lá para ela, ligue para ela, se ela não estiver lá, eu falo ligue, eu falei ligue ou vai lá, porque eles costumam sempre se colocar como vítima, né? Ah, eu liguei lá, mas ele não atende, então eles sempre ficam se colocando como vítima, né? E a gente fica sofrendo as consequências aqui, porque às vezes a gente precisa de uma resposta de um serviço aqui para poder andar o nosso, aí eles falam, ah, eu falei, mas ele não respondeu, eu liguei, mas ele não fala, enfim, eles ficam se colocando como vítima. Sendo que eles são responsáveis, né? Eles são responsáveis por estar deixando as coisas aqui, as ferramentas, o serviço preparado para nós executar. Mas eles querem que nós se vire com ferramenta, enfim, eles nos usam. E aí, enfim, falei essa mensagem para ele, já peguei a cópia dessa mensagem, mandei para minha patroa. E depois falei para ela hoje, porque ela inclusive não tinha nem lido a mensagem, nem tinha ouvido a mensagem ainda, tá? O áudio de voz que eu mandei. Só para ela ficar por dentro, eu mandei a mensagem, né, que se ele quisesse falar com ela, era para ele ir lá, porque ela estava no escritório dela. Ele nem olhou essa mensagem, ó, para você ver a consideração que eles têm pela gente. Eles consideram a gente quando eles necessitam, mas quando você procura eles, eles não te dão atenção, quer dizer, você é um nada para eles. E aí, ele não tinha olhado a mensagem, nem ela só olhou a mensagem hoje, porque hoje eu lembrei ela. Falou, mandei uma mensagem lá que eu não sou garoto de recado, não. Dê uma olhada lá pra você ver. Aí ela olhou, mas eu acho que ele nem olhou. Aí hoje, eu ia indo pro almoço, ele parou para me dar carona de novo. Sabe o que eu fiz? Eu falei, não, fulano, obrigado, não quero carona não, vou caminhando. Mas falei na boa. E logo ele já perguntou, você deu o recado lá pra pessoa? Falei, não senhor, eu acho melhor o senhor mesmo passar esse recado para ela. Enfim, o que eu queria passar para vocês é isso. Se você deixar, se você agir, agora eu acredito que eles vão me respeitar mais, tá? Embora eles vão virar a cara, vão ficar meio cabreiro comigo, vai meter o pau pelas minhas costas, mas eles vão me respeitar mais, tá? Eles vão me respeitar mais e não vai me usar assim a torto direito, entendeu? Então é isso, gente, tá? Fica aí a dica para você. Isso aqui é uma experiência que eu tive
e eu acredito que pode servir para vocês aí uma hora ou outra, porque o certo não é a gente ficar com raiva das pessoas, né, ficar magoado e também correr atrás de beber ou usar drogas para poder esconder isso ou abafar isso. A gente precisa soltar a voz e se confrontar mesmo, só que da melhor forma. A gente precisa trabalhar as nossas emoções para a gente não falar besteira e não transmitir essa mensagem de uma maneira assim agressiva, com rancor, enfim. Valeu? Obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. Ah, não esquece o joinha, dá um like aí, por favor, tá? Porque o pessoal precisa acompanhar essas ideias aí. Valeu!